a capoeira não era conhecida. O berimbau causava estranheza nas pessoas, entende? O rótulo do capoeirista ainda era de bandido, ladrão. Quando eu cheguei em Floripa, as pessoas não sabiam o que era capoeira. Não se falava, não estava na mídia, não se via. Então, quando começou a aparecer, as pessoas estranhavam, olhavam assim com um olhar meio desconfiado. O primeiro momento aqui era o quê? Era apresentar a capoeira à sociedade, às pessoas. Então, nós não tínhamos, não havia jogo de capoeira, entende? A ideia era se apresentar, entende? Não havia conflito, entende? A gente morava numa ilha bonita, né? Tranquila, entende, cara? O mestre chegou aí, não havia adversários, não existiam outros grupos de capoeira. Então, o mestre nos conduziu para show, para apresentação. Isso começa a mudar quando começam a chegar aqui outros capoeiristas, de outros centros, com outras experiências, entendeu? Com outras ideias de capoeirar. E aí eu penso que houve um choque cultural entre a nossa capoeira e a capoeira dessas pessoas, entende? E isso mudou toda a ideia aqui de capoeira, mudou tudo. A mudança começou a acontecer foi com a chegada do alemão, né? Porque o alemão foi um dos primeiros capoeiristas que chegou depois de eu estar aqui. Antes chegaram outras pessoas também, o cigano, entendeu? Com mais leveza, entende? Antes do cigano, teve aqui um capoeirista da senzala, chamava-se Linguado, um molecão, gente fina, um baita de um atleta, entendeu? Que tinha outra ideia de capoeira, entendeu? E que também imprimiu, de certa forma, a ideia dele na gente, certo? Então, quer dizer, esse choque foi acontecendo devagar. Quando o alemão chegou, entendeu? E aí foi o choque total. A capoeira em Florianópolis, quando eu cheguei, existia aqui o Mestre Pop, né, que já tinha um trabalho já de alguns anos, 7 anos, acho que na época era. E alguns capoeiristas já tinham passado por aqui também, mas ninguém tinha feito um trabalho como o Mestre Pop tinha. O Mestre Pop era o capoeirista que tinha um trabalho aqui na ilha. E eu me impressionei com a capoeira da ilha, porque a capoeira da ilha era uma capoeira, como era a ilha na época, era uma capoeira bem ingênua, assim. Era uma capoeira de bastante gesto técnico, a galera tinha bastante movimento técnico, assim, domínio corporal. Mas era uma capoeira assim como era a ilha. A ilha nessa época era uma ilha sem... era uma ilha tranquila. Florianópolis era um lugar tranquilo, um lugar de paz e amor. Não era um lugar de pessoa preocupada com... A gente não tinha preocupação. Uma coisa que não existia em Floripa naquela época era a preocupação. As pessoas eram despreocupadas em Florianópolis. Isso era uma coisa que eu acho muito legal que existia aqui. Encantou na época, assim, vindo de uma cidade mais violenta, de um lugar com mais violência, né, chegar na ilha naquela época, assim, com aquele astral de tranquilidade, né. Mas o alemão, ele traz não é uma prática diferenciada, mas talvez uma postura
de capoeira diferenciada que mexe um pouquinho com meus alunos, mexe com o pessoal mais jovens aqui, né? Uma postura um pouco mais combativa, né? Essa coisa mais objetiva da capoeira, né? E isso muda um pouquinho o perfil de alguns alunos meus, né? Mais jovens, o Pinóquio, por exemplo, o próprio Calunga. Apesar de a gente ter quase a mesma idade, o alemão vem de um outro centro, de outras experiências, de outras viagens, de outra, entende? Um cara que teve a oportunidade de, né? Primeiro que morava em Canoas, que já era um centro nervoso. E a gente morava aqui nessa ilha, nessa paz, né, cara? Entendeu? Então a gente acaba refletindo no jogo a maneira de viver. E aí ali a nossa capoeira, a gente começa a ter contato com uma capoeira diferente. Uma capoeira com mais efetiva, com mais definições, com mais, vamos dizer, uma capoeira um pouco mais agressiva, com mais realidade, com quedas, com chutes, né? Ali a gente viu que a capoeira, capoeira é uma coisa que chega pra luta, né? A gente saiu um pouco do folclore, saiu um pouco da dança, saiu um pouco daquilo que a gente preservava, uma inocência e uma ingenuidade, e passou a ter vamos dizer, uma maturidade, né? Uma maturidade porque a gente começou a perceber que a coisa poderia ser um pouco mais do que a gente vivia, né? Foi um cara muito importante para a capoeira de Florianópolis e para mim, né, da minha capoeira. Até porque o alemão sempre arrojado, uma capoeira guerreira, né? Uma capoeira que incomodava no sentido de buscar o jogo para dentro mesmo, que trouxe uma carga de capoeira com ele muito forte, um cara desbravador. Lógico que o alemão aí já vinha com uma vivência do mestre No. E aí entrou todo aquele universo da capoeira de Salvador dentro de Florianópolis via alemão.